Bom dia, segunda série, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de História para a segunda série, pelo Seduc em Ação, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou sua professora de História e o tema da nossa aula de hoje é sobre a colonização da América, ou como vai constar para você na sua lista de exercícios, América colonial. Vamos lá? Para a gente começar a conversar, é importante que você tenha atenção aqui, ao monitor, para que a gente perceba quais habilidades nós vamos então explanar aqui nesse nosso encontro. Nós pretendemos então desenvolver atividades contrárias ao racismo, ao preconceito e a qualquer forma de discriminação. O que isso tem a ver com a colonização da América? Na medida em que a gente para pensar aqueles referenciais, aqueles estereótipos, aqueles paradigmas prontos, colocados para nós como sendo o certo, como sendo então aquilo que deve ser seguido, aquilo que a gente sabe e já aprendeu a conceituar como sendo preconceito, que redunda tanto em torno de questões culturais, etnorraciais, linguísticas. E na medida em que a gente para aqui para conversar sobre a colonização da América, nós vamos perceber a grandeza cultural que nós tínhamos aqui antes da colonização europeia, que se colocava como centro de referência das culturas, desde séculos anteriores e principalmente agora, quando a gente começa a conversar sobre o século XV. Outro objetivo que a gente tem aqui é a ideia justamente da gente discutir a construção do outro e as suas representações ao longo da história. E isso cabe tanto uma análise sobre as culturas que aqui já estavam estruturadas, quanto todo o arcabouço cultural que vai chegar para nós por meio da colonização, por meio da chegada dos europeus. Um outro aspecto, vamos poder ter um panorama de comparação entre a colonização inglesa e a portuguesa, porque hoje nós vamos começar a pensar os pilares da colonização espanhola sobre a América. E vamos perceber grandes diferenças. Vamos perceber que colonizar o Brasil seguiu uma tendência, enquanto colonizar toda a América Latina, e isso foi um processo bem plural, seguiu outra tendência, e a colonização inglesa empreendida na América também vai ter grandes particularidades. Vamos ter oportunidade de pensar também essa habilidade. Uma outra habilidade que eu trouxe para vocês é a de caracterizar as relações de trabalho na América. Um pouquinho diferente daquele clichê que a gente se depara quando vamos trabalhar com a colonização do Brasil. Mas vamos lá para essas especificidades? Para começar, eu deixo para você um link, você vai acessar na medida em que você tiver acesso pelo site do Seduc em Ação. Esse link vai te dar acesso à maravilhosa obra no 1492, A Conquista do Paraíso. Do que se trata? Essa maravilhosa obra é do grande diretor de cinema hollywoodiano e também professor de história, Ridley Scott. Ridley Scott lançou essa obra há muito tempo já. Para mim não faz tanto tempo, mas para você vai fazer. 1492. Em 1992, quando celebrávamos 500 anos do descobrimento da América, Ridley Scott lançou essa obra. É uma obra fantástica, incrível. Fica a dica para você, tanto de entretenimento quanto de referencial, de material para complementar a nossa aprendizagem, ok? Nesse filme, Ridley Scott vai trazer para nós todo o panorama europeu que acabou possibilitando a formação da Espanha, o casamento da princesa Isabel de Castela com o príncipe Fernando de Aragão. Um grande casamento do ponto de vista do empreendedorismo já naquela época. E isso no século XV.
E esse casal, uma vez unidos, nada mais os separaria. Formou-se a Espanha. E eles não só formaram um Estado Nacional absolutista, quanto também desencadearam toda uma metodologia para se ganhar dinheiro, para se trazer a perspectiva de uma balança comercial favorável dentro da Espanha. E isso vai ser possível a partir do desenvolvimento da política do mercantilismo, da grande intervenção do Estado na economia e principalmente das grandes navegações. E eles vão poder fazer isso a partir do momento em que eles contrataram o grande navegador Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não era espanhol, Cristóvão Colombo era genovês. Genovês de Gênova, das regiões da Itália. Ainda é um pouco cedo falar em Itália enquanto país. Século XV a Itália não estava pronta como a Espanha ainda. As cidades italianas galgavam uma autonomia política muito maior. No futuro, nós vamos parar aqui para conversar sobre esse processo político que vai acontecer na Itália. Hoje, não. Mas é importante a gente pensar as origens de Colombo, sim. O contexto italiano, embora fosse fragmentado politicamente, era um contexto muito rico culturalmente. O que estava acontecendo ali? O renascimento cultural. O renascimento científico, a retomada das ideias trazidas da filosofia grega, da filosofia romana, que vão ser um grande fomento para todo o projeto de navegação que o Cristóvão Colombo vai oferecer para o casal Isabel de Castela e Fernando de Aragão, transpondo tantos paradigmas no que se refere à geografia, no que se refere, por exemplo, às intempéries marítimas, à cartografia, à astronomia. Colombo consegue transpor esses obstáculos, conseguiu então convencer esse casal e chegou aqui em 1492, em 12 de outubro, dando início, dando o pontapé inicial ao processo da colonização espanhola sobre a América. Colombo teria aportado na região de Santo Domingo, hoje correspondente à República Dominicana. É a região da América Central e a gente vai perceber, a partir daí, um longo processo muito plural que envolvem não só as questões inerentes ao mercantilismo, a busca pelo ouro, a busca incessante pela prata, o que acarretaria, então, muito enriquecimento para a Espanha, o que possibilitaria a balança comercial, tanto que nós vamos constituir um grande império nesse contexto das grandes navegações, a partir da chegada de Colombo à América. Mas, pausa, para pensar comigo. Ainda era século XV. Por mais que Colombo tivesse sido convincente no seu processo de navegação, naquele projeto de transpor, então, obstáculos, o início da colonização não foi um processo simples, a começar pelo fato de que nem se acreditavam que Colombo tivesse descoberto um novo continente. Nem o próprio Colombo estava convencido disso. Anos mais tarde, depois de muito desgaste, de idas e vindas da América para a Europa, da Europa para a América, e toda uma colonização sendo articulada aqui, depois do seu falecimento, é que Colombo, então, foi reconhecido como o navegador que descobriu a América. Antes disso, o navegador Américo Vespúcio constata a veracidade da existência de um novo continente e, por isso, o continente é homenageado com o nome dele, a América, a Grande América. E, enquanto isso, nesse intervalo de tempo, foi empreendida toda uma tendência voltada para a catequização, bem como para a escravização dos indígenas na América. Aqueles indígenas que eu lhe apresentei em aula anterior, quando falamos de incas, maias, astecas, tiveram suas culturas suprimidas, tiveram seus corpos violados, violentados, tiveram sua prata, seu ouro dilapidados. Infelizmente, as estratégias lançadas, tanto para a escravidão lançada sobre eles, quanto
a própria catequização como sendo uma ferramenta, uma estratégia que viabilizava a exploração desse trabalho, se valeu daquele forte patamar de cultura que a gente chama de etnocentrismo. Aquela perspectiva de que uma cultura é referencial, de que uma cor da pele é referencial, de que uma religião é referencial, de que uma língua é referencial e as demais têm que se submeter a ela. E foi isso que a gente percebeu acontecer aqui, ao longo da colonização espanhola sobre todo o território da América. E a gente sabe também, merece a nossa atenção, todo um diferencial para a região que hoje corresponde à Inglaterra e a região então que corresponde aos Estados Unidos e ao Canadá. Foram regiões controladas pela Inglaterra. Sabemos que a porção da América controlada por Portugal vai significar o Brasil. E isso vai ser articulado entre Espanha e Portugal, através dos tratados de Toledo, Tordesilhas, Badajoz, Santo Ildefonso, ao longo dos séculos de colonização, para que se definam então as posses territoriais de cada uma dessas metrópoles. E apesar disso, é importante pensar, por um outro lado, eu te propus no começo da nossa aula que pensássemos o relativismo cultural, a valorização do outro, a valorização da língua, a valorização da religião, independente de referenciais ou patamares estabelecidos. Ok? Avançando, olha como que o Enem trabalhou com a gente esse processo. Mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, o atual Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Carta de Colombo aos reis da Espanha, o casal Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Esse documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada em qual opção? Olha, a letra A expulsão de indígenas para fortalecer o clero católico. Ao contrário, o clero católico vai ser uma ferramenta importante na catequização desses indígenas para conduzi-los ao trabalho, por meio do sistema da mita e da encomienda. A letra B, promoção das guerras justas para conquistar o território. É uma tática muito utilizada na colonização, mas da América Portuguesa, contra os índios que aqui habitavam, aqui no Brasil. Na letra C, a imposição da catequese para explorar o trabalho africano, mas a gente não está trabalhando o trabalho indígena? A letra D, a opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. A intenção é monocultura e a própria exploração. Olha a letra E, fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. É o que a gente vai acontecer ali, por exemplo, no Peru, na região de Cusco. É o que a gente vai ver acontecer, por exemplo, no próprio México e entre outros territórios da América. Até mais. Não saia daí não. Depois do intervalo, nós vamos ter aula de Sociologia com a professora Laura Macedo, para você, estudante da 2ª série do ensino médio. Até mais. Grande abraço. Boa noite.